1 Tessalonicenses 1, vamos ler dos versículos 2 até o 10. Sempre agradeço a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, diante de nosso Deus e Pai, lembrando-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus. Irmãos amados de Deus, sabemos que foste escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com sua absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes vossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois a partir de vós não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé é divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus verdadeiro e vivo, esperando do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus nos aplique a sua palavra. Vamos sentar um pouquinho. Louvado seja Deus. Aqui Paulo está falando para uma igreja, uma pequena igreja que estava nascendo, que estava se brotando, mas uma igreja que nós vimos aqui que causou impacto na cidade de Tessalônica. E eu não posso deixar de mencionar novamente o evento que nós tivemos aqui ontem. Uma igreja pequena, uma comunidade pequena, mas nós fizemos um evento que alcançou muitas crianças. Foi uma grande festa aqui, a live que o Ministério Infantil fez para alcançar as crianças, investir nas crianças, um investimento na obra do Senhor. Então eu quero dizer isso, que nós somos uma igreja que nós investimos na criança, também na criança. Infelizmente a gente ouve muitos relatos, de que o Ministério Infantil é apenas um ministério para cuidar lá das crianças, ficarem desenhando, enquanto os pais estão aqui cultuando. Eu quero afirmar a vocês que a Igreja Cristã da Trindade, não só aqui em Osasco, a sede, Pirituba, Cosmópolis e Perus, todas as nossas igrejas, têm investido fortemente no ensino da Palavra de Deus para as nossas crianças, porque elas são tão importantes para Deus quanto eu e você. A Palavra de Deus ela é muito clara, ensina a criança desde cedo ao caminho que ela deve seguir. Se nós queremos uma geração transformada, uma geração mudada, uma comunidade saudável, nós precisamos investir na criança com a educação, com a saúde e principalmente com a Palavra de Deus. O texto que nós lemos aqui, nós estamos diante de uma pequena congregação, uma igreja que está crescendo e está em uma grande cidade. Tessalônica era uma cidade do Império Romano, então era uma cidade forte, grande, era uma capital da Macedônia, que era uma cidade respeitada na colônia romana, possuía uma boa localização geográfica, possuía um porto lá que fazia acessos a muitas coisas, era um porto natural, no norte da Grécia, no Mar Egeu. Então, assim, atraía com isso muitos negócios, atraía o povo rico, atraía os estrangeiros, E com isso, a desigualdade social naquela comunidade, naquela cidade, também era gritante. O rico ficando rico e o pobre ficando cada vez mais pobre, de uma forma que o rico não se preocupava com os pobres. Então, Tessalônica era um típico centro urbano, onde havia muita gente pobre. Havia diversos tipos de cultos pagãos, havia muitos deuses, Os cultos romanos ao imperador era algo obrigatório. Então nós vamos ver que havia um misticismo muito grande ali. E o judaísmo era uma religião lícita que gozava de uma certa liberdade dentro desse império romano. Paulo e Silas, quando chegam na Tessalônica, então eles encontram um ambiente, vamos dizer assim, propício ou apropriado ou mais livremente para poder falar do Evangelho
do Evangelho de Jesus Cristo aos judeus. Claro que isso não foi algo, eu estou fazendo um resumão básico aqui, mas claro que essa mensagem não foi uma mensagem muito fácil, muito tranquila de ser anunciada, porque primeiro que os judeus não aceitavam o Senhor como Messias, e os gregos eles entendiam que o único Messias era o próprio imperador, Mas por fim, a igreja foi plantada ali naquela região, cresceu e fez a diferença, como o texto que nós acabamos de ler, e nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. E o que eu quero falar sobre isso? Sobre a nossa igreja, que hoje nós estamos oficialmente retomando as nossas atividades presenciais. Louvado seja Deus, Elcio. Então assim, irmãos, claro, o novo normal, tem gente que não gosta de usar esse termo, mas estamos vivendo um novo período, um novo tempo. E temos que orar para que essa pandemia não retome o crescimento, porque senão vão fechar tudo de novo. E com razão, a gente não pode brincar com a saúde, Então a gente precisa orar neste sentido. Mas nós estamos aqui também numa igreja pequena, uma comunidade pequena, mas que está com crescimento a todo vapor, Nós essa igreja aqui, para a glória de Deus, tem trabalhado muito para o crescimento do Evangelho, mesmo com as portas fechadas. Nós fizemos muitas coisas aqui, nós entregamos aqui quase 2.000 cestas básicas, quase 65 mil ovos, roupas, mantimentos, o que mais a gente deu? Material de cama, mesa e banho, aconselhamentos, vinha gente aqui para a gente dar aconselhamentos. Então assim, as portas da igreja aqui, da nossa pequena comunidade, estavam fechadas, mas a igreja em nenhum momento parou. Por quê? Porque a igreja sou eu, a igreja é você, nós somos a igreja, e nós precisamos então fazer a diferença aonde nós estamos. Aonde você estiver, você precisa ser notado. Por quê? Porque você representa Cristo, e aonde você chegar, a luz de Cristo deve brilhar. Nós estamos em um município de Osasco, um dos grandes municípios de São Paulo, Osasco, que está dentro de uma das maiores capitais do mundo, o maior estado do país. Só Osasco tem já quase 1 milhão, se não já passou, nós temos quase aqui 1 milhão de habitantes. Um dos maiores PIBs do estado, se não for o maior, Sabe-se lá quantas igrejas temos aqui em Osasco, quantos templos temos aqui, e quantos deuses nós temos nessa região, A gente precisa entender que assim como lá em Tessalônica, uma pequena igreja, assim como essa aqui, nós precisamos e já somos, mas precisamos manter o extremo compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos manter este compromisso, o comprometimento com a palavra de Deus. Porque em Tessalônica, aquela igreja, o que foi que fez a diferença foi o extremo comprometimento com a palavra de Deus. E eu quero mais uma vez aqui reforçar aos meus irmãos que aqui estão e aos que estão nos ouvindo pela live. A Igreja Cristã da Trindade é uma igreja comprometida com a palavra de Deus, e vamos nos manter firmes, íntegros neste compromisso. Por isso que eu e você, como igreja, precisamos fazer a diferença neste município. Precisamos fazer a diferença nesta comunidade, precisamos fazer a diferença neste local, nesta região. Todos precisam ver em nós a luz de Jesus Cristo brilhando neste lugar. Jesus precisa ser visto em nós, Jesus precisa ser visto através de nós. Você reflete o Senhor. E como podemos então fazer a diferença, Como ser uma igreja para fazer a diferença? Primeiro ponto, a igreja que faz a diferença no local onde está estabelecida não é uma igreja que apresenta apenas um crescimento numérico, porque isso é o que menos importa. Não adianta termos uma igreja para ser, vamos dizer assim, ser a maior igreja de Osasco, 5.000 membros, mas ocos, vazios.
John Wesley, ele diz em uma das suas frases mais famosas, ele menciona assim, numa oração que ele faz a Deus: dá-me 100 homens, apenas 100 homens, comprometidos com o Evangelho, que eu revolucionarei o mundo. Olha que frase forte, o homem que dedicou a sua vida pelo Evangelho, cavalgou não sei quantos 1000 quilômetros, anunciando a palavra de Deus, tomando chuva, pregando embaixo de árvores, mas anunciando a palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender. Precisamos ser uma igreja grande, mas aos olhos do Senhor. Uma igreja que cada um de nós possamos dar frutos, que sejam vistos em nós, esses frutos que levem os outros a quererem saber o que é isso. Para que os nossos atos, o nosso testemunho mostre a Cristo, glorifique ao Senhor, para que sejamos uma igreja de qualidade, uma igreja onde o enfermo entre aqui e seja curado, onde o doente entre aqui e seja curado, o pecador entre aqui e seja salvo, que a vida dessas pessoas sejam mudadas a partir de nós, porque o Espírito do Senhor já está sobre as nossas vidas. Então, a igreja que faz a diferença não é aquela que cresce apenas em número, mas acima de tudo, pela influência que exerce nos segmentos da sociedade. Olha que coisa linda. A igreja sou eu e você, né? Enquanto nós estamos aqui juntos, somos um corpo, igreja, mas cada um vai para o seu trabalho, cada um vai para a sua casa, e lá você também é igreja. Então lá no seu trabalho, como você tem sido, como você tem testemunhado, como a sua vida tem sido testemunha do Evangelho. Você como marido, você como esposa, como filho, como pai, como você tem demonstrado Cristo na sua vida, para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu pai, para a sua mãe. Nós, precisamos ser sal e luz, fazer a diferença aonde estivermos, aonde estivermos. Para fazer a diferença, precisamos ser uma igreja piedosa, amorosa, que ame ao próximo. Amar a nós aqui é muito fácil. Principalmente eu, não é muito fácil mesmo. Não é, Betânia? Olha isso. Olha lá, eu estou vendo a Betânia com a máscara rindo, olha lá. Então, nos amarmos, isso é muito fácil. Eu amo vocês de graça. Tudo bem que a Sheila traz bolo, torta, a Elane também, né? Mas eu amo vocês, assim, né? Mentira, brincadeira, eu amo vocês. Então, a gente entre nós aqui, a gente se ama. Mas e amar o ímpio lá fora? Amar aquele que nos caluniou, amar aquele que pisou na bola, que está te devendo, que te defamou, que te roubou, que fechou no trânsito. Então é complicado, mas a palavra de Deus nos ensina que devemos fazer isso, né? Precisamos fazer, nós não temos opção, nós precisamos amar o próximo. Uma outra coisa, a igreja precisa ser poderosa, olha aí. A igreja do Senhor, a igreja que faz a diferença, precisa ser uma igreja poderosa. E como nós vamos ser uma igreja poderosa? Nós acabamos de ler a resposta, está aí no versículo 5. Né? Uma igreja poderosa é uma igreja extremamente comprometida com o Evangelho, porque o Evangelho não chegou a nós somente com palavras, mas com poder. Mas com poder, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluias. O Evangelho de poder não é entendido somente pelos seus sinais, pelas suas manifestações. Nós cremos nisso. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus batiza com o Espírito Santo. Eu creio que Deus faz o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Eu creio que Ele pode se manifestar aqui com toda a liberdade. Sem dúvida, eu creio nisso. Mas nós também precisamos de anunciar um evangelho que faça transformação, um evangelho que produza arrependimento, um evangelho que produza conversão, que produza transformação na vida do indivíduo. Esse é o evangelho de poder. Quando Cristo passa pela nossa vida, quando Cristo passa pela sua vida aí que está me ouvindo, não tem como você ficar igual. Jesus Cristo nos transforma, Ele nos muda. Se queremos mudar a nossa sociedade, se queremos mudar a nossa comunidade, precisamos primeiro que Cristo transforme as nossas vidas, para fazermos a diferença onde nós estivermos.
né? Para que como indivíduos nós possamos produzir frutos, né? Frutos em sua casa, na comunidade, na faculdade, na escola, né? Nem todos estão na faculdade, mas no colégio, na feira, onde mais? Lá em cima, onde você trabalha lá, Benedito, lá em cima, é isso. É fazer a diferença onde você está. Eu sou de uma geração, eu não sou assim tão velho, mas eu sou de uma geração, e eu ouço muito meu pai falar isso, meu pastor também, Paulo Romero, falar disso, de uma época que onde um pastor ou um crente chegava em algum lugar, ele dava a sua palavra e era aceita. Ah, eu quero comprar aqui um carro e tal, mas você faz o quê? Eu sou pastor. Não, tá bom, pastor, assina aqui, ó, que nós sabemos da sua palavra. Eu sou de uma geração, eu vi já isso acontecer. Trabalhei 20 anos numa instituição financeira, numa das maiores do país, e eu vi isso acontecer. Ah, o senhor é o quê? Eu sou pastor. Então tá certo, vem cá, vamos fazer negócio aqui. Hoje, nós sabemos que se você chegar num lugar, eu sou pastor, eu sou crente, a gente precisa de referência, a gente precisa de avalista, e isso para ver se vai ser aprovado ou não. Já ouvi pessoas, e infelizmente eu vou até confessar que até eu já falei isso. Ah, eu vou comprar um negócio ali com o irmão, porque ele é da igreja e tal. Meu, não faz isso não. Eu já passei por isso, de fazer negócios, de comprar coisas que nós precisávamos, né? Ah, porque o irmão é crente e tal. Irmãos, passamos raiva. Por quê? Nós precisamos entender que como cristãos, nós precisamos ser os melhores em tudo, porque Deus nos deu o seu melhor. Então, como cristão, eu preciso ser o melhor funcionário, seja onde for, desde aquele que cuida da portaria, desde o zelador, até o vice-presidente, o presidente de uma empresa, o CEO de uma empresa. Por quê? Porque nós vivemos representando a Cristo. Logo, Cristo deve ser adorado em tudo que fizermos. Ah, mas eu só abro a porta aqui. Faça o seu melhor, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Paulo nos orienta isso. Ah, mas sei lá, eu trabalho lá, eu sou muito chique, eu sou TI, né, Alex? Trabalho lá só fazendo as coisas tal, lá o Elcio todo bonitão, ó, terno e gravata. Eu sou muito chique, eu não posso fazer. Faça o seu melhor. Tudo que vier à sua mão, faça o melhor, porque você é filho de Deus. Se estamos aqui hoje como igreja, precisamos fazer o nosso melhor, porque somos filhos de Deus. Você não levantou num sábado, num domingo, chuvoso, frio, a cama gritando para a gente ficar na cama hoje, não é isso? Estamos aqui hoje, por quê? Estamos aqui porque temos um compromisso com o Evangelho, um compromisso com o Senhor. Então nós não estamos aqui apenas para ilustrar o banco aí não. Nós não estamos aqui para aquecer banco não. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós precisamos trabalhar, produzir frutos para a glória de Deus. Essa base, ela determina a construção. A base determina o alcance do que vou construir. A base determina que estilo de vida eu vou viver. Então, se nós queremos fazer a diferença, ganharmos a nossa comunidade, ganharmos a nossa família, os nossos amigos para Jesus, precisamos viver uma vida extremamente comprometida com o Evangelho. Por que extremamente comprometida? Porque há os comprometidos. Nós sabemos que existem os comprometidos. Mas alguns comprometidos, ou a grande maioria dos comprometidos, num domingo que está chovendo, não vem para a igreja. Os que estão comprometidos, no dia que tem alguma outra coisa interessante para fazer, não vêm para a igreja. Agora, o extremamente comprometido, ele vai pagar o preço que for, ele vai jejuar o tempo que for, ele vai orar o tempo que for, ele vai falar com o Senhor o tempo que for necessário, para produzir frutos para a glória de Deus. É isso que nós precisamos ser aqui em Osasco, onde nós estivermos. Sermos extremamente comprometidos com a palavra de Deus, para causar impacto. E eu digo isso, irmãos, porque eu tenho buscado isso para a minha vida, é causarmos impacto. Aonde nós estivermos, Jesus ser visto, Jesus ser alcançado.
Sabe, as pessoas nesse mundo, se queremos ver um mundo diferente, um mundo longe do Covid-19, um mundo curado, restaurado da pandemia, nós precisamos ser comprometidos com o Evangelho. Só Jesus Cristo tem a resposta, só Jesus Cristo tem a cura para as nossas perguntas e para as nossas doenças. Talvez, eu imagino, tá? Isso é especulação minha, talvez esse Covid nunca mais vai sair do sistema. E como é que vai ser? Daqui a pouco Deus vai trazer a vacina, não tenho dúvida disso. Mas nós vamos ficar o tempo todo presos, acuados, escondidos? Não, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Falar, Senhor, por que isso está acontecendo? Eu preciso de mudanças. Nós precisamos de mudanças. Nós não podemos aceitar determinadas situações e ficarmos quietos, não. Nós temos, aqui nós vamos falar no próximo ponto, mas nós temos como atrair a resposta do Senhor, atrair a presença, atrair o olhar do Senhor sobre as nossas vidas. Como podemos fazer isso? Exercendo a nossa fé. Uma igreja que faz a diferença é uma igreja também que exerce a sua fé. É uma igreja cheia de vigor, cheia de coragem, de intrepidez, sabe, sem vergonha. Uma igreja que não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o que? É poder. Se somos uma igreja que é focada no Evangelho de poder, nós não nos envergonhamos de Cristo. É uma igreja que sabe sim das suas limitações, que sabe das suas fraquezas, mas é uma igreja que se dispõe nas mãos do Senhor para trabalhar. E é interessante, é gostoso ler, né, que Deus, Ele não chama já os bambamãs, não. Jesus chama gente como nós, para nos capacitar. Ah, pastor, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Deus vai te capacitar. Deus vai te tornar um especialista em evangelismo. Deus vai te tornar um especialista em ganhador de almas. Tem muita gente que quer ser doutor em tudo, né? Eu quero ser doutor em teologia, doutor em não sei o quê. Seja um doutor em ganhador de almas, em ganhar almas. É isso que agrada o Senhor. Saiba que o Senhor te capacita para fazer algo que você jamais imaginou. Quer mudar a sua vida? Trabalhe para o Senhor. Ah, mas será que eu vou ganhar bastante dinheiro, vou comprar 3 carros, 1000 bolsas para minha esposa e tal? Não. Mudar a sua vida é mudança de caráter. E Jesus Cristo, Ele transforma o seu caráter. Ele não está nem um pouquinho preocupado com sua conta financeira. O seu sustento, o Senhor te provê. Mas Ele está preocupado com o seu coração, com a sua vida, com a sua alma. Ele quer te levar para o céu. Ele não quer te levar lá para o monte de moeda, não. Ele quer te levar lá para o monte da adoração. Lá no céu. O Senhor está te capacitando para exercer algo que você jamais imaginou, né? Jamais imaginou fazer, mas no poder do Espírito Santo, exercendo a sua fé, no poder de Jesus Cristo, coisas maravilhosas serão realizadas, coisas que você jamais imaginou, e tudo isso resultará na glória do nome do Senhor Jesus. Exercer a fé, irmãos, é crer no sobrenatural, é crer no impossível, é crer no invisível. Mas não é uma fé ignorante, uma fé sem ciência das coisas, mas sim uma fé que sabe, como atrair a presença de Deus, uma fé que sabe como atrair a atenção do Senhor. Querem um exemplo na Bíblia? Mateus 8, o centurião romano. Irmãos, os romanos eram ateus, eram pagãos. Eles acreditavam em tudo quanto era tipo de Deus, menos no Deus de Israel. E quando o centurião romano ele entende, ele vê Jesus, ele encontra com Jesus, ele fala: Senhor, vai lá curar o meu... Aliás, ele nem fala para Jesus ir. Ele fala o quê? O Senhor pode curar o meu servo que está doente. Jesus olha: posso. Dá a impressão, eu li um comentário que é muito interessante, que faz a gente mudar a ótica desse texto. Dá a impressão de que Jesus talvez ele tenha reagido assim: mas eu posso? Não na questão de que Jesus tivesse alguma dúvida, mas Jesus espantado com a fé daquele que outrora era pagão. Pode sim, eu sei que o Senhor pode. Então,
aquele homem, ele creu tanto, ele exerceu a sua fé de uma tal maneira que atraiu o olhar do Senhor. E o que aconteceu? Jesus parou, olhou, e o que ele precisava foi atendido. A cura daquele homem. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que Jesus vai fazer tudo que a gente pede. Não, não é isso não. Sabe por quê? Porque a gente pede muita coisa errada, a gente não sabe pedir não. Mas eu tenho certeza que se você exercer a sua fé, quando você estiver tratando com o Senhor, falando com o Senhor, eu não tenho a menor dúvida de que o Senhor responderá da melhor forma possível, ainda que isso não te agrade. Porque às vezes nós queremos uma resposta de Deus e Deus responde de uma outra forma. Só que a resposta do Senhor é esta que é a perfeita, não é a nossa. Os planos do Senhor é que são perfeitos, não os nossos. Então apenas exerça a sua fé e creia que o Senhor está te respondendo, fazendo o melhor para você. A igreja que faz a diferença é aquela que ama o próximo sem esperar nada em troca. É uma igreja que exerce a empatia, que recebe bem todos que ali chegam, independente das suas posições religiosas, das suas opções sexuais ou opções futebolísticas, por exemplo. Palmeirense também é bem-vindo aqui, Benê, não é? Palmeirense também é bem-vindo nesse lugar. São Paulino também é bem-vindo aqui neste lugar, né? Então, às vezes, uma pessoa chega aqui, às vezes em condição de rua, ou algumas opções diferentes aí que a gente tem visto por aí e tal, e aí a gente fica olhando torto e tal. Não, são vidas que Jesus deu a vida por elas. Então a pessoa que entrar aqui, seja ela na condição que for, nós precisamos amá-las, receber bem. Sabe por quê? Porque Jesus amou essas pessoas, e não vai ser eu ou você que vamos mudar ninguém não. Isso é obra do Espírito Santo. Nós não concordamos com o pecado, não, de forma alguma. Nós não concordamos com os pecados das pessoas, nem com os seus e nem com os meus. Nós não concordamos. Mas as pessoas são amadas por Jesus, né? Os pecadores são bem-vindos nesse lugar. Agora os seus pecados não. Então as pessoas precisam se sentir bem na casa do Senhor, né? A igreja que faz a diferença e que ama o próximo é uma igreja que muitas vezes vai renunciar o seu próprio desejo. Você renunciar o seu próprio desejo por uma causa maior. Às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você quer para ganhar o outro para o Senhor. É uma igreja discípula do Mestre. É fazer como Jesus faria. Você olhar para determinada situação e pensar: poxa, como Jesus agiria? De que forma o meu mestre agiria? E procurar fazer o mesmo. Uma igreja comprometida com Deus e com o próximo, uma igreja acessível a todos, sem discriminação. Essa igreja, uma igreja para fazer a diferença, e isso eu vejo muito aqui na nossa igreja. É uma igreja onde as pessoas são agradáveis, são felizes, amáveis e alegres. Eu fico alegre quando eu tenho que vir para a igreja. Eu fico feliz, eu me sinto bem. Quer ver uma coisa que eu fico muito feliz? Quando minha menorzinha vira para mim: hoje é dia de ir para a igreja, vamos para a igreja felizes. Há 15 dias, 20 dias atrás, uma criança aqui da igreja me ligou, me mandou um WhatsApp perguntando: pastor, eu posso ir para a igreja hoje? Eu estou com tanta saudade. Gente, é isso. A casa do Senhor deve ser um lugar que nos faça falta. Deve ser um lugar onde a gente fala assim: poxa, eu quero estar lá. Mas por quê? Porque eu quero me encontrar com meus irmãos, com a minha família em Cristo, e juntos adorarmos a Deus, juntos buscarmos a face do Senhor. É chegar aqui e encontrar a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, encontrar-se com Cristo neste lugar. É isso que precisa acontecer neste lugar. Uma igreja que faz a diferença, ela não negocia a sua fé. Irmãos, nós não negociamos o Evangelho, nós não negociamos a fé. A Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso guia, é o nosso manual, é a nossa regra, a nossa conduta. Aqui nós encontramos tudo que precisamos para viver. Tudo que precisamos para viver bem, para ser feliz, para ser bons maridos, boas esposas, bons pais, bons filhos, bom tudo. É só ler a palavra de Deus. Aqui o Senhor nos orienta em tudo.
quer ser feliz, quer ser um bom pai, um bom filho, estude a palavra de Deus. Somente assim, irmãos, nós conseguiremos fazer a influência, fazer a diferença, influenciar a nossa sociedade. Veja os versículos 7 e 8. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares. Irmãos, precisamos ser como igreja, referência onde estivermos. Ah, você ouviu falar numa pequena comunidade que tem lá em Osasco? Ah, já ouvi, mas o que tem lá? Lá tem a presença de Deus, é isso, irmãos, que nós precisamos. Ah, não, mas lá em Osasco eu fui lá, eu fiz umas campanhas, umas doação e não sei o quê, mas minha vida não mudou nada, eu não fiquei rico, eu não fui curado. Veio no lugar errado, porque a igreja que é para fazer a diferença é a igreja que é comprometida com o Evangelho. E nós precisamos ser uma igreja onde, por aí, por Osasco, Barueri, Alphaville e São Paulo, seja identificada a igreja cristã da Trindade de Osasco como um local onde Cristo é anunciado, onde o Espírito Santo está fazendo a diferença na vida das igrejas, das pessoas, na vida da comunidade. É isso que nós esperamos como igreja, eu e você, igreja de Cristo, pronto para fazer a diferença aonde estivermos. A igreja de Tessalônica fez a diferença naquela cidade importante, e assim somos nós, os verdadeiros cristãos. Eu me coloco aqui como ICT Osasco, porque aqui nós estamos, mas eu sei que existem igrejas sérias, comprometidas extremamente com o Evangelho aqui em Osasco, e são essas as igrejas que precisam se posicionar em anunciar o Evangelho do Senhor. O quão dispostos estamos para viver verdadeiramente esse comprometimento, irmãos? Isso é uma pergunta retórica para nós pensarmos. Nós temos muitos desafios pela frente. Pode ser, precisamos orar para que isso não aconteça, mas pode ser que amanhã ou depois, se o Covid aumentar, as igrejas fechem novamente. Nós ainda não estamos livres disso acontecer. Mas, por exemplo, a igreja ficou aí 4, 5 meses fechada, mas em momento algum deixou de trabalhar. Por quê? Porque nós não somos 4 paredes. O Evangelho está mas o Evangelho está muito longe de ficar preso nas 4 paredes. Mas para isso, eu e você como igreja, precisamos estar comprometidos extremamente com a palavra de Deus, com o Evangelho de Deus, que é poder de Deus. Se você está comprometido com o Evangelho e disposto a pôr a mão na massa, a hora é agora. Junte-se a nós, vamos fazer acontecer. Não por nós, mas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Senhor. E tudo isso redundará em almas para o Senhor, e a glória será totalmente e somente do Senhor. Queridos irmãos, vocês que estão me ouvindo aí na live, os que estão aqui, nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Nós precisamos anunciar a mensagem da cruz aqui em Osasco, em todas as regiões por aqui, para que todos possam saber que Jesus Cristo é pregado neste lugar. Jesus Cristo é anunciado, Jesus Cristo é o dono desta igreja, e é por Ele e para Ele que nós estamos aqui. O Evangelho da graça, que não foi de graça, é para que todo aquele que nele crer tenha uma vida totalmente transformada, e a partir daí venha transformar o contexto em que está inserido, e assim ter a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que possamos fazer a diferença aonde nós estivermos. Amém?